Olá, gente bonita! Olá, meus seguidores! Tudo bem? Quero falar com vocês sobre a lista de obras cobradas pelo vestibular da Unicamp 2025. Porque, caso você não saiba, quem vai prestar o vestibular para a Unicamp 2025 vai ter de ler, para a prova de português, uma lista de obras, uma lista de livros. Mas, antes de mais nada, eu preciso deixar clara uma coisa para que você não se perca: o ano do vestibular. O ano do vestibular se refere ao ano em que você, quando for aprovado no vestibular, vai passar a cursar aquela faculdade. Veja, a gente fala Unicamp 2025 porque tudo bem que você vai prestar esse vestibular em 2024, mas quando for aprovado em medicina, biologia, nutrição, letras, ciências ocultas, miçanga, seja o que for, né? Quando você vai cursar essa faculdade lá na Unicamp, lá em Campinas, vai ser 2025. Por isso que se fala Unicamp, vestibular da Unicamp 2025. Agora, se você vai prestar aqueles vestibulares, que acontece o seguinte, você vai no primeiro semestre de 2024, como acontece, por exemplo, com a UFO, como vai acontecer agora novamente, faz tempo que isso não acontecia com a Unesp, então você vai prestar nesse primeiro semestre de 2024 para, quando for aprovado, passar a cursar essa universidade no segundo semestre de 2024, então nós falamos vestibular UFO 2024 ou Unesp 2024. Na verdade, a gente fala esse vestibular como vestibular de inverno. O outro, que é o mais conhecido, mais convencional, a gente fala vestibular de verão. Ou como faz a UFO, né? O 2024, que já foi aprovado nesse primeiro semestre, que é pelo Enem, né? A gente fala 2024, né? E agora, este que está chegando, que a prova vai ser, se não me engano, em junho ou julho, né? A gente chama de UFO 2024/2. Só o Enem é que é diferente, porque oficialmente o Enem não é um vestibular, né? O Enem seria, como diz o nome, Exame Nacional do Ensino Médio, ou seja, é uma prova que vai avaliar como está o nível dos estudantes que estão terminando naquele ano o ensino médio. Por isso, o Enem que você vai fazer este ano, a gente diz que é Enem 2024, que aí a gente vai avaliar, o governo vai avaliar como é que está o nível dos estudantes de ensino médio que estão terminando agora em 2024 o seu estudo. Mas vamos agora ao desfile das empoderadas obras cobradas pelo vestibular da Unicamp 2025. A primeira obra da nossa lista, ela é surpreendente. Por quê? Porque, primeiro, ela é da literatura inglesa, né? Veja como a Unicamp não cobra apenas a literatura em língua portuguesa. E o segundo motivo da surpresa dessa obra é que ela pertence à literatura infanto-juvenil. Você sabe que obra é essa, né? Mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. Isso mesmo, é o Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll. Mas não se engane, apesar dessa obra ser dedicada à criança, e é uma delícia de obra, ela inspira altas discussões filosóficas. Ah, duvida? Então é só você conferir o que foi perguntado sobre ela no último vestibular da Unicamp, segunda fase. Meu Deus, que questões eram aquelas! Socorro, Deus! A segunda obra da nossa lista é o Casa Velha, do monstro sagrado Machado de Assis. É um romance um tanto quanto exótico. Por quê? Porque ele tinha desaparecido do contexto literário brasileiro, mas foi redescoberto por estudiosos. Curiosidade, olha como esse livro é um tanto quanto desconhecido. Um jornalista da Folha, muitos anos atrás, tinha pegado esse romance e enviado para várias editoras do país, para ver se elas aprovavam. Todas recusaram. Só esse fato suscitaria, olha como eu falo bonito, hein? Suscitaria algumas reflexões super interessantes. Mas o que interessa falar aqui no momento é
é que eu gosto muito desse romance, acabei me afeiçoando a ele, porque ele tem uma coisa meio exótica, porque ele fica oscilando entre o romantismo e o realismo. O terceiro livro de nossa lista é o Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, de Lima Barreto. E aqui eu tenho uma queixa a dona Unicamp. Unicamp, tanta obra super legal do Lima Barreto, como Triste Fim de Policarpo Quaresma, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, Clara dos Anjos. Justo esse? Por que justo esse? Aí você me pergunta, professor, qual é o problema desse livro? É que ele não tem uma narrativa, um fio narrativo que vá conduzindo a história da primeira até a última página. Na verdade, o que o narrador faz? Ele se dedica a falar da vida desse seu conhecido, desse seu amigo, né? Ele admira muito esse Gonzaga de Sá, um funcionário público. E como é que ele faz isso? Ele vai fazendo por capítulos que são crônicas, é uma sequência, um conjunto de crônicas, que no fundo se dedicam a falar sobre o cotidiano do Rio de Janeiro, daquela época, uma cidade que estava se transformando, estava passando por um processo de reurbanização. Fato que o narrador e o protagonista reclamam muito. Isso torna o livro muito cerebral. O próprio autor reconheceu isso, ele disse que é o livro mais cerebral, ou seja, mais cheio de reflexões. Porque é isso mesmo que o livro tem. Em vez de você ter uma narração, uma ação, você tem reflexões, discussões. E aí a narrativa vai se arrastando, vai ficando lenta, e você já sabe o que acontece, né? Você vai lendo e não consegue ter aquele ânimo para continuar a leitura. Fica uma tortura ler esse livro. Socorro, Deus! A quarta obra da nossa lista, sabe qual é? O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos. Não, amiga, não é o Cazuza, e sim o autor dessa música que ele está cantando. Sabe qual é, né? É o Cartola. Então, a Unicamp, ela escolheu 10 canções desse compositor, entre elas essa que o Cazuza está cantando, O Mundo é um Moinho, e você pode ouvi-las nessa playlist aqui ou saber quais são essas 10 canções na descrição aqui embaixo deste vídeo. A quinta obra da nossa lista é o icônico e também bafônico Morangos Mofados, do icônico e também bafônico Caio Fernando Abreu. Na verdade, a Unicamp não quer que você leia todos os contos dessa obra, que é um marco da literatura gay. Na verdade, ela quer que você leia apenas uma lista, alguns destes contos, entre eles o iconérrimo, o bafonérrimo, aqueles dois. Eu sou sumidérrima, subcherrésima. Enfim, querida, a lista destes contos selecionados pela Unicamp você encontra aqui embaixo na descrição deste vídeo. A sexta obra dessa lista é Prosas Seguidas de Odes Mínimas, de José Paulo Paes. Eu gosto muito desse livro porque ele é um ponto fora da curva desse poeta, né, do José Paulo Paes. Por que ponto fora da curva? Porque a gente está acostumado com esse estilo dele, né, iconoclasta, bem humorístico, né, que marcou aquela literatura, aquela poesia brasileira lá dos idos de 1970, 1980. Para ter uma noção desse seu estilo humorista, né, esse seu estilo iconoclasta, é só lembrar o nome de um outro livro dele, né? A Poesia Está Morta, mas juro que não fui eu. Mas aqui ele está bem classudo. É só ver o título, né? Que tem a palavra ode. Ode é um tipo de poema que vem da Grécia Antiga. Mas o engraçado e delicioso é ver que, mesmo com essa coisa classuda, ele não perde o seu jeito moderno. Olha, vale a pena ler esses poemas. A sétima obra dessa lista é Niket, uma história de poligamia de Paulina Chiziane. Essa é uma delícia de ler porque ele nos prende a atenção com a história de Rami, que descobre que seu marido tem outra. Ou melhor, tem outras. E aí? O que ela vai fazer? Como é que ela vai se virar nessa situação tão humilhante? Leia, que você vai
se encantar com essa história rocambolesca. A 8ª obra dessa lista é Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, um dos maiores nomes da literatura brasileira contemporânea. Esse livro, que é facico de ler. Isso mesmo, Dona Edith. Este livro, que é facico de ler, publicado, se não me engano, em 2015. O que você vai ter? Nesses contos, a Conceição Evaristo, ela nos mostra a realidade dos afrodescendentes brasileiros. E o que eu acho super interessante é que ela nos mostra sem estereótipos, porque, infelizmente, na nossa sociedade, quando se fala em negro, né, só se pensa nesse lado, né, que negro é marginalizado, negro é pobre. Tá. Também existe essa faceta. Também. Mas ela vai ver outras facetas da realidade dos afrodescendentes brasileiros. O que torna essa obra muito atual, o que torna essa obra muito válida, vale mesmo a pena ler esse livro. A 9ª obra dessa lista é A Vida Não É Útil, de Ailton Krenak, líder indígena que, você ficou sabendo, né? Acabou de tomar posse na Academia Brasileira de Letras. E do que fala esse livrinho? Fininho, facinho de ler, uma delícia. Bom, esse sujeito que é poeta, que é filósofo, né, ele conferencista, o Ailton Krenak, ele escreveu essa obra durante a pandemia. Lembra aquele momento, né, aquele momento que a gente ficou no isolamento social? Então, o que ele fez? Ele escreveu uma obra que consegue nos provar que os saberes indígenas são bastante válidos para que a gente consiga entender a nossa existência tão louca, tão sem sentido e corrigi-la enquanto é tempo. Aí você deve estar se perguntando, professor, eu vou dar conta de entender todas essas obras? Vai, meu amorzinho, pode ficar tranquila, amiga. Por quê? Porque o Magrício Cibernético está aqui para te dar todo o apoio. Basta acessar essa playlist em que você tem todas essas obras analisadas. A obra que você está procurando ainda não está nessa lista? Bom, veja bem o que eu falei. Ainda não está. Professor, então quando é que estará? Para ficar sabendo desta e de tantas outras novidades, é só se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para ficar sempre sabendo de nossas novidades. Enfim, espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, curte aí, deixe o seu comentário e compartilhe em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. Um beijo, sabor Unicamp, sabor Campinas, e até o nosso próximo encontro.